Boa tarde, pessoal. Boa noite já são 7 da noite. Meu nome é William Correia, eu cubro Palmeiras no Lance e hoje o nosso convidado é o maravilhoso Mauro Betting. E é só ele aparecer aqui e a gente começa a conversar. Grande William! Ô Mauro, tudo certo? Tudo bom, velho? Gostei do cabelo, hein, meu? Cabelão, hein, Tá meu? bom? Você não pode falar, Eu- você não vem falar a mesma coisa, que sabe que não dá pra falar a mesma coisa, né? Sabe que eu só corto com profissionais, então eu acho que eu vou ficar igual o Valderrama mesmo. Vai bem de Valderrama, das fotos que eu mais gosto, exatamente há 10 anos na Copa de 2010, quando eu trabalhava também no Lance, foram anos inesquecíveis, de 2006 a 2016. Eu dificilmente pego para tirar foto com qualquer pessoa, mas eu vi o Valderrama passando, eu falei, vem cá, velho, ele tem uma Ah, foto não muito tem legal, eu como. ri dele também, cara, eu nem sabia por que eu estava de boné naquele dia, ele não saberia o porquê desse bullying capilar do Valderrama em relação a mim, mas é uma grande figura e um prazerzaço estar aqui de volta, sempre numa das minhas casas muito queridas, que é o Lance, e aproveitando o cracaço aqui, o Bruno Andrade, lá de Portugal também, abração para ele. Isso. Aliás, mas você tá falando do cabelo, a barba eu não deixo porque eu não tenho mesmo, viu? Não fica boa assim. Então você pode se Então, vangloriar da barba. então, velho, eu deixei, inclusive eu tenho usado essas bilhões de lives, não lives, mas calls, reuniões, né? Impressionante, cara. Hoje eu usei fiz 5 reuniões, 2 com aplicativos que eu não sabia, cara. Vamos inventar um aplicativo. Aí, se bobear, eu vou fazer isso. Eu tenho uma reunião amanhã, não vou contar, mas já estou contando aqui para a galera do Lance. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, o pessoal falou, não, vamos marcar a reunião com 5 pessoas e tal. Tá aí, eu falar, Mauro, você marca qual aplicativo? Eu vou inventar um aplicativo, mandar um link qualquer para os caras. Porque pode ser, tem milhões de lives, né? Enfim. E aí fica uma Algum vai se mais uma destacar, outra. né? E eu deixei essa barba porque a minha mulher falou que eu fico menos narigudo, que eu considero um elogio, e eu fico parecido com o Sean Connery hoje. Mas enfim, então dá para dizer que é alguma coisa assim. Aliás, falando em lives, o Mauro participou de um momento muito engraçado no Congresso do Palmeiras, que apareceu uma criança gritando: Já acabei, mãe. Aqui não vai acontecer, minha filha usa fralda, então não vai acontecer. E é Isso aqui tá legal, tranquilo. que é uma das coisas muito legais, ontem num congresso internacional sobre comunicação, com muita gente legal, o Nilcinho do Ibis, a queridíssima Helena Calil, ela falava sobre isso. Chegou do trabalho, minha mulher veio, deu um beijo, cara, a gente humaniza um pouco mais, né? Tantas coisas Sim. desumanas, tantos erros, tanta falta de respeito a tudo, né? E, repito, não falta no mundo amor, falta respeito, que é mais complicado ou mais complexo do que ter amor. Então, fica muito legal a gente humanizar um pouco todo esse papo. E é um prazerzaço estar com você, o William. Que, aliás, depois eu tenho um TCC, estava agora numa narração do esporte interativo da Liga Espanhola, e depois tem o TCC que eu lembro que participei, né, da sua banca, né, de TCC, de um trabalho Exatamente. maravilhoso que você fez com uma querida figura ainda mais maravilhosa que a gente perdeu esse ano, que é o mestre, o professor Valdir Joaquim de Moraes. Foi uma honra ter feito a biografia dele no meu TCC. É um cara que merece que tenha conhecido a história mesmo. E também foi uma honra conhecer o Mauro. Foi ali que a gente se conheceu melhor, né, Mauro? Ó, e Já tem conheci 11 ele, anos. baita trabalho. Quantos anos já, William? 11 anos. Caraca, velho. Um beijo também pro meu queridíssimo monstro músico Ivan Buzik. Beijo pra você também, querido. Um abraço também pra Elaine também, pra todo mundo que de repente a gente consegue chegar quando eu tô vendo, né? Galera do Ciência É, da muito Bola, que eu tô rápido. devendo. Galera do Ciência da Bola, tô devendo a live pra vocês com 3 pontos também. E agora para dar conta de livro, de um monte de coisa, documentário que eu estou finalizando do centenário do Palmeiras. Centenário do Palmeiras, não, já foi. Dos 21 anos da conquista da América, um filme que eu estou dirigindo com a Marcela Coelho também. A gente vai tentar restringir umas lives para menos tempo para poder dar trabalho. Porque eu não vejo a hora, tentando brincar um pouco num momento muito sério, né? E tem gente que deveria falar sério e brinca, parece, de governar, Exatamente. administrar. Cara, eu não vejo a hora de voltar a pegar um trânsito, né? Porque realmente aqui em casa a gente trabalha muito mais, o que é um privilégio, até porque trabalhar com o que a gente trabalha, né, William? Sim, aliás, eu ia até falar disso. Nem você, nem ninguém com menos de 100 anos ficou tanto tempo sem ver um jogo do time do coração. Como é que convive com isso? Cara, assim, até por conta dos meus trabalhos aí, das exposições que eu estou fazendo, de terminar o documentário de 99, tem uma série muito legal que eu estou fazendo lá no Esporte Interativo, no meu blog lá, sobre os 50 anos do tricampeonato, uma exposição que a gente está trabalhando também com isso. É, eu estou vendo coisas antigas, né? Bastante, né? Como todo mundo. Mas realmente a coisa nova, não. Até a gente fez com
trabalho brilhante do queridíssimo Sérgio Ortiz, junto com outro não menos querido Alex Miller, para o Força Palestrina. A gente fez um vídeo bem bacana, todo idealizado pelo Sérgio Ortiz, do Força Palestrina, falando dessa volta ao estádio. Como a gente está vendo agora, acabei o jogo de transmitir do Campeonato Espanhol, uma bela vitória do Real Madrid, 3-0 contra o Valência. 3-0, né? E vejo dois momentos muito legais, William. Um gol magnífico, gol tipo Puskás, para ser top 10 do Puskás, do Benzema. E antes o Asensio, que não jogava desde julho do ano passado por conta de uma operação no joelho, na primeira bola ele fez um golaço. Então, cenas muito legais do segundo tempo hoje no Alfredo Di Stéfano. Mas assim, vai ter a volta. E quando tiver, a gente vai se emocionar. Né? Como a gente volta sempre para casa, esperamos voltar por lá. Tantas histórias impressionantes, absurdas, de nomes que não são números, mas tem que ser contados também como números e tem que ser contado como nomes. Então a gente vai aguardar esse retorno e vai fazendo lives, vai tentando tocar nossa vida e morrendo, né, William, de saudades dos nossos paixões do futebol e, no caso específico, do palestra. Aliás, William, eu queria até aproveitar tudo de laranja hoje desde o início do dia, até no debate. Ia perguntar isso. Eu falei e tal, e brincando, ao mesmo tempo cobrando também do partido que eu votei, sem partidarizar aqui, porque vamos falar muito mais de esporte, mas esporte também é política, não é crime falar. Mas até pedir desculpas, que eu já pedi em rede social, pro Atibaia, né? Porque eu fiz uma brincadeira em detalhe, não só eu, mas só eu, o Atibaia reclamou, e na dele, no Discord, já falei com dirigentes do próprio clube, inclusive muito simpático, muito educado, o diretor de marketing do Atibaia, que eu fiz assim uma reportagem hoje pela manhã, que era basicamente o seguinte: eu brinquei, como aliás eu brinco muitas vezes a respeito do Maracanã, que em Tupi-Guarani e Atibaia tinha um monte de conotações, assim, tipo a culpa do mordomo, filho não é parente, fazendo alusões, claros, à questão do laranja, mas também fazendo alusões ao pedalinho, ao sítio do ex-presidente, aos problemas que os filhos do ex-presidente Lula e do atual presidente Jair Bolsonaro causam para a República, para os próprios pais, enfim. E aí coloquei e usei uma coincidência que eu diria cromática e cítrica de o Atibaia ter um belíssimo uniforme da cor laranja. E para a questão do Queiroz, tal. E usei uma imagem postada lá que eu recebi até de um amigo meu. Eu lembrava, porque eu acho lindo, adoro o laranja do Nova Iguaçu, adoro o laranja de uma das camisas que eu estou aqui, que é do Vulcão, laranja mecânica de 74, Holanda, tal, uma camisa de goleiro do Palmeiras laranja, tá tudo aqui do lado, mas enfim. E aí eu usei essa foto do Atibaia, e o Atibaia, passadas algumas horas, fez uma postagem nas suas redes sociais, me criticando abertamente, a mim, comentários da Jovem Pan, do Esporte Interativo, e que eu, numa boa, eu tirei a postagem e depois mantive em outros 2 textos, um usando o Alex, da figura do filme maravilhoso do Kubrick, do Laranja Mecânica, e também colocando a nota oficial do Esporte Clube Atibaia e me pedindo desculpas para ele. E seguindo, aí claro, vai ter gente que vai falar, o admirável gado velho, o admirável gado novo, o pessoal da coxinha, o pessoal da mortadela, essas coisas lamentáveis que a gente vê, essa bobagem de caviar, e que todo mundo é fascista, não é. Será que temos 57 milhões de fascistas no país? Não temos, né? E todo mundo que não vota nele é esquerdopata, é comunista, globo comunista? Claro que não. Então, assim, tentando manter um certo equilíbrio e a isenção, que não é crime, aliás, é um dever de ofício de qualquer área do jornalismo, não só desportivo, tentar ser isento, às vezes ficar em cima do muro para ver as várias versões dos fatos, a pluralidade das questões e também, sobretudo, estar no meio, distante dos extremos cada vez mais totalitários, cada vez mais apedeutas. Eu peço de novo aqui, publicamente, aproveitar o lance para dizer que eu acho que eu exagerei numa brincadeira, num meme que eu fiz, e quem se sentiu ofendido tem todo o direito de se sentir ofendido e segue o jogo. E segue o jogo, como, por exemplo, o André Vinícius está falando viva o Bolsonaro e está valendo. O Matheus é muito forte. E, gente, faz parte. O que não faz parte, para mim, e já havia deixado claro nessa postagem e outras também, William, é que é o seguinte: eu posso defender o Palmeiras, que é minha paixão há 53 anos e por isso eu sou jornalista esportivo há 30, porque é meu time, ponto. Agora, eu falo como torcedor, não como jornalista, não sou pago para ser palmeirense. Mas, assim, você defender o seu político, defender o seu partido, como se fosse um fla-flu, na pior acepção do termo, como se fosse futebol, aí não dá, cara. Eu posso defender o Palmeiras do Darinta, como é muito defensável, o Palmeiras do Luiz Pereira, que é uma das biografias que eu estou escrevendo. Mas daí sair defendendo o partido, defendendo político, como se fosse futebol, aí não. Não, porque aí todo mundo perde, né? Quando é time, um ganha, o outro perde. Quando é partido, todo mundo ganha ou todo mundo perde. Muito simples. E se tem ainda menos intolerância, por tabela, mais ignorância,
por tabela menos debate. O que está faltando ali de respeito na humanidade é mais debate, não combate, não porrada, não passar a marreta. E nós, jornalistas, somos muito culpados. A gente sai bloqueando a torto sem o menor direito. Tem gente que é bloqueado pela natureza, mas converse. A gente já sai bloqueado todo mundo. Se alguém falar bom dia para você, um jornalista já bloqueia. A gente não é das antigas organizações Bloco, da revista Manchete, da TV Manchete. Não é para isso, cara. A gente tem que debater, tem que conversar. Eu falo um monte de bobagem, defeco um monte de regra, porque alguém não pode me cobrar. Até porque, William, quem é que mais entende de futebol? O torcedor. É o torcedor do Real Madrid, é o torcedor do Barcelona, do Corinthians, do Ibis, do querido Nilson, que faz a rede social do Ibis. Cara, velho, assim, você tem que respeitar, é mínimo, eu repito, é fácil amar a minha mulher, é fácil amar os filhos dela, é facílimo amar os meus filhos, é fácil amar o Palmeiras, embora o Palmeiras às vezes não seja tão fácil assim, mas difícil é isso, difícil é você aceitar o contraditório. E, de novo, gente, no futebol, para você ganhar, alguém precisa perder. Então você precisa ter adversário. Não é exatamente, voltando à questão do Flamengo, o que o Flamengo está fazendo, que praticamente passou a limpa no futebol carioca, no futebol brasileiro coberto de méritos, mas parece que só o Flamengo quer a hora que... Ele que pode definir a hora que volta aos treinos, ele que pode jogar com o que ele quiser. Na questão de direitos de televisão, cada um faz a sua coisa, mas o Flamengo está querendo uma antipatia digamos, institucional pavorosa que não faz bem o negócio. O último clube dominante, usando o termo criado pelo próprio clube, soberano, e que perdeu muita coisa, está se perdendo, ou se perdeu já muito por conta disso, é o São Paulo. Gente, de novo, para alguém ganhar, o outro precisa perder. E para isso precisa ter isonomia e, sobretudo, de novo, precisa ter respeito. Para ter jogo precisa de dois, né? Isso também é um pouco importante. E futebol é coletivo mesmo. Final do Campeonato Paulista 99, o Corinthians ganhou 3-0 a ida, empatou 2-2 com o Palmeiras na volta. Logo depois que o Edilson fez o gol de empate, ele fez uma embaixadinha, botou a bola na cabeça e foi uma pancadaria, o jogo nunca acabou. Isso. Esse derby é o mais o quê? Ele não é o mais tenso porque foi entre duas eliminações do Corinthians em pênalti em Libertadores. É o que é o mais marcante? Cara, como que você enxerga? Né? Você sabe que tem um livro muito legal dos queridíssimos Celso Zelt e PVC, que eu fiz um dos textos também, sobre o derby. Aliás, é um dos projetos que eu quero fazer até em filme também, documentário desses todos que eu já fiz. Quero fazer também um mais intenso sobre derby. Tem um trabalho maravilhoso do Vitor Pozella, também da Globo, que você pode achar no YouTube. É um TCC desse profissional, dessa pessoa queridíssima que é o Vitor Pozella, também sobre o derby. Enfim, tem vários livros, enfim, e textos. Eu tenho mais textos em livros do Corinthians do que do Palmeiras, fora os que, evidentemente, eu escrevi, que muito me honra. Assim, o das embaixadinhas, cara, não é mais importante do que o 22 de dezembro de 74, quando o Palmeiras saiu deixou o Corinthians mais 3 anos praticamente na fila. Não é mais importante que o 12 de junho de 93. Não é mais importante que os 2 jogos da Libertadores, né? Claro, os 2 confrontos de 99 e de 2000, né? 2000. Quando o Palmeiras não ganhou a Libertadores, não foi bi da Libertadores, mas impediu que o Corinthians, digamos, cacifasse ou chancelasse a conquista legítima do Mundial de Clubes em janeiro de 2000. No 14 de janeiro, lá no Maracanã contra o Vasco, mas é a maior porradaria, né? Até por todas essas tensões, principalmente em 99, por tudo aquilo que havia acontecido no primeiro jogo. O Corinthians venceu por 3-0 no finalzinho e teve a grande vantagem para o jogo de volta. E o Corinthians, ele foi arbitragem polêmica do Oscar Roberto Godoy, e naquela vez o Palmeiras jogou com 10 reservas. Nunca na história do Palmeiras, desde a primeira final, em 1902, um time jogou com 10 reservas, também porque quarta-feira tinha a final que o Palmeiras venceu da Libertadores, e na sexta-feira, à noite anterior, o Palmeiras perdeu nos pênaltis para o Botafogo na semifinal da Copa do Brasil. Ele jogava tudo ao mesmo tempo, era uma loucura. Mas, enfim. E aí, no jogo de volta, o Palmeiras entrou em campo com uma pequeníssima torcida no estádio, que até porque havia feito festa desde quarta-feira pela conquista da América em 99, na quarta-feira. No domingo, no jogo de volta, o Palmeiras entrou com pouca gente, e quando entrou de cabelos verdes, né? Já não dava para dar certo. Então o Corinthians já tinha premeditado, o Edilson tinha premeditado, tinha falado para o Vampeta, para o próprio Marcelinho, que ia fazer uma coisa quando a coisa tivesse caminhado. O Palmeiras teve uma expulsão. Kleber, muito cedo. Clebão, que aliás ele deu entrevista nos projetos meus, na nossa palestra divertidíssima, né? Uma história que o César Sampaio conta, e ele confirmou para o nosso palestra, o Clebão, que ele resolveu ficar mais magro para poder encarar o Edilson, porque ele, na época, era reserva do Roque Júnior, que brilhantemente tomou a posição dele. E o que aconteceu? O Clebão, na hora do aquecimento no gramado, ele se sentiu um pouco frágil, fraco, e pediu para pegar banana, que ele estava sem condição física, de tão pouco alimentado que estava para uma grande decisão contra aquele time maravilhoso do Corinthians. Aí ele foi expulso com 20 minutos, o Corinthians fez 1-0, o Palmeiras conseguiu ainda virar, aí o Corinthians empatou e aí foi aquilo lá. Aí fala o primeiro, o jornalista, digamos assim.
Tive algumas querelas com queridos e brilhantes amigos e colegas jornalistas dizendo que, porra, que baixaria, que é uma baixaria, claro, todos expulsos corretamente pelo Paulo César Oliveira, mas que é uma baixaria sendo a porrada por causa de embaixadinha. Cara, primeiro o Dalai Lama teria dado uma porrada no Edilson, jogasse ele como havia jogado muito bem pelo Palmeiras, ou jogasse muito bem como ele jogou no Corinthians em toda a brilhante carreira do Edilson. Isso é uma coisa. Segundo, se você analisar as embaixadinhas, você não consegue fazer embaixadinha. Embaixadinhas que eu teria feito. A bola escapa, bota no... Cara, não era o caso, não é habilidade, não é o cara vai para cima de 15. Não, a bola pelo lado lateral. É soberba, é jactância, é para encher o saco mesmo. E nem talento foi. Ele não fez grandes embaixadinhas. E aí veio o Júnior chutando ele e enfrentou naquela porcaria lá. Então, assim, não é a defesa do... Não é isso. Crianças, não façam isso em casa e nos caminhos da vida. Mas, assim, dizer que... Embaixadinha. Embaixadinha pode fazer. O talento não é o caso. Aí eu falo como torcedor e também como jornalista. Cara, assim, o Edilson, o que ele fez? Claro, a gente está comentando sobre isso. Se fosse normal, por exemplo, poderia até virar, porque estava com um desgaste do Palmeiras físico medonho pela maratona Copa do Brasil, mais Libertadores e toda a festa de campeão da Libertadores na quarta-feira, isso era no domingo à tarde. Mas o Edilson, o que ele acabou fazendo nessa bagunça toda? Não teve volta olímpica. O Corinthians não fez a volta olímpica de campeão. Porque o Edilson acabou com o jogo. Foi todo mundo expulso, não teve volta olímpica. Então eu acho até que era melhor, acaba o jogo, faz qualquer coisa, uma treta. Como, por exemplo, em 94, antes, naquele 1-1, depois do 3-1 no Pacaembu, os 2 jogos decisivos do Brasileiro de 94, o Edmundo tem uma hora que ele limpa o lance, o Palmeiras tinha empatado 1-1, tinha jogador a mais, acho que o Branco tinha sido expulso pelo Corinthians, o Edmundo dribla um cara, ele para a bola e chama o Viola para dar o drible de novo. Aí vem 4 do Corinthians em cima dele, ele escapa. O Vanderlei meio que arranca, o Luxemburgo arranca o Edmundo de campo. Não sei se ele botou o Paulo Isidoro, o Alex Alves que ele botou. Então, cara, mandou tirar, né? Mandou tirar, arrancou o Edmundo de campo, porque senão ia acabar expulso ou ia criar uma confusão dessa. Então, assim, eu acho que uma infelicidade do Edilson. E até eu contar uma história de bastidor muito interessante. Em 2011, 2012, teve a festa de encerramento da carreira do Marcos, um jogo no Pacaembu, aquele Amém Marcos, logo depois, inclusive, da queda do Palmeiras, né? Eu estava lá até para dirigir essa trilogia de filmes do Palmeiras, estava fazendo lá com o pessoal, lá no vestiário, livre acesso a tudo e tal, era um dos diretores ao lado do queridíssimo Jaime Queiroz. E aí, quando eu cheguei na época eu estava no Grupo Bandeirantes, saí da Bandeirantes, fui lá para o Hotel Transamérica, onde estava todo mundo reunido. O pessoal que era o time do Palmeiras, de 99, com os outros jogadores, e o time do Brasil, campeão de 2002, que o Marcão foi fundamental na conquista do Penta na Ásia. E aí eu cheguei junto com o Edilson. E eu sou muito fã do Edilson desde que ele jogava no Guarani. E a gente é super parceiro e tal. E aí o Edilson chegou e falou, porra, Marão, beleza, tal, e aí, velho, tudo bom? Legal. E ao mesmo tempo ele me abraçou, porque meu pai tinha morrido quase 10, 11 dias antes, né? Então ele falou, pô, pelo teu velho, tá, obrigado disso, tá. Ele falou, vem cá, velho, você sabe se o Vampeta vem? Eu falei, cara, eu ainda não trabalhava com o Vampeta na Jovem Pan como eu trabalho hoje, mas eu tinha feito o jogo aberto com a Renata Fã e o Vampeta estava convidado. Eu falei, velho, o Vampeta tá viajando agora pro Japão, pro Mundial, para ver o Mundial, pro Bimundial do Corinthians. Ele falou, puta, então o Vampeta não vai estar pro 2002? Eu falei, não. Luizão tá? Eu falei, tá o Luizão, mas o Luizão, a torcida do Palmeiras, não tem tanta treta, não. Tem com você. Pois é, cara. Aí o Edilson fala, tava eu e ele. Será que a torcida do Palmeiras vai me vaiar muito? Eu falei, olha, eu não sei. Te xingar, vai xingar pra cacete e eu vou estar aqui bancada te xingando. Pô, mano, não faz não, cara, né, velho? Pô, você quer o quê? Bom, aí outro bastidor. Aí vamos lá e tem a reunião com os organizadores. Tal. Aí tá todo mundo ali, um monte de craques do Palmeiras, craques históricos da segunda academia e tal. Aí aparece uma conversa, o Marcão falando bobagem e tal. Aí, não sei o que lá. Aí alguém fala alguma coisa, o Edilson entra e fala uma coisa muito engraçada, todo mundo ri. Aí vira um craque que, evidentemente, eu não posso falar, e me dá uma cutucada e fala, pô, esse cara não gosta, esse cara é um dos grandes ídolos da história do Palmeiras. Pô, por quê? Só porque? Por que isso não se faz? Ainda jogou com a gente, campeão, saiu da fila, baita jogador, mas não se faz. Aí ele falou, eu falei, calma. Aí entra um outro ídolo atrás, é isso mesmo, não se faz isso, não vou nem cumprimentar esse cara, não sei o que lá. Se pudesse, não estava nem aqui. Aí eu achei meio ok, né? Os jogadores do Palmeiras, né? Eu não posso citar, inclusive, um deles, que a história é ainda mais engraçada, mas tudo bem. Aí segue o jogo, beleza. Aí vai pro jogo, aí todo mundo viu. Aí, que é o amigo Marcos tal, tem um lance com o Edilson lá, bem do jeito dele, o que ele faz? Ele dá uma caneta no Divino. Exatamente. Eu lembro. Na cara do Divino da Guia. Quem é que vai pela frente? Tonhão. Velho, o Tonhão dá uma tesoura no Divino.
Olha, eu preciso ver depois ouvir de novo a gravação. Eu ali no estádio tenho a certeza absoluta que a torcida gritou e berrou e celebrou mais a tesoura do Tonhão no Edilson, depois da caneta do Medaguia, do que o gol de pênalti no Marcos no Dida, cara. E aí você vê, são casos, histórias dessa rivalidade fantástica que é Palmeiras e Corinthians, que é Flamengo e Vasco, que é o Grenal, que para mim é a maior rivalidade do Brasil, mas que faz a gente também gostar do futebol. Claro, mantidas as proporções, sem tantas violências, é uma das tantas alegrias que o futebol nos dá, William. Onde está o Dudu na história do Palmeiras hoje? Porque é difícil que ele tem um xará de apelido que é estátua, né? É muito complicado. Aliás, é uma das grandes histórias que as redes sociais também nos dão, que é a questão do... uma sacanagem, até porque ela não era isso, o epíteto que ela ganhou, mas acabou ganhando com menos merecido. Quando em 2016, né, o Palmeiras merecidamente fez um busto para o Dudu, o seu 6º busto, né, e o primeiro de um jogador que havia jogado já 5 anos antes, entre 59 e 64 na Ferroviária, até chegar ao Palmeiras, e maravilhosamente defendeu o Palmeiras de 64 a 76, quando virou treinador e foi campeão paulista em 76. Essa notícia é que o Palmeiras ia fazer um busto para o Dudu. Isso, o Dudu, o baixinho, o baixola, tinha quase 2 anos do Palmeiras. Aí uma torcedora de um clube, também, o clube não tem nada a ver com isso, ela falou, nossa, que carência, o cara não tem nem 2 anos de time e já tem busto. Aí, claro, a torcida entrou de pau nela e ela virou, coitada, a burra do busto. Porque, evidentemente, não é o grande Duduzinho Baixola, na média, para mim, o melhor jogador do Brasil de 2015 para cá, que ia ganhar esse busto. Mas, cara, ele foi fundamental em 16, embora para mim o Moisés foi o melhor do Enya. Em 2018, ele foi disparado o melhor do Deca Campeonato, uma das melhores atuações individuais da história do Brasileirão, seja de 59, seja de 71 para cá, pelo que ele fez naquele Palmeiras impressionante do Filipão, que não perdeu com o Filipão, e dos 38 jogos jogou 14 com o time misto. Uma puta campanha no Deca Campeonato do Palmeiras. E o Dudu, cara, já é, até pelo jeito dele, marrento, muito parecido com o Edmundo, não é da mesma qualidade, porque não ser da mesma qualidade do Edmundo não é nenhum demérito. O Edmundo é um dos maiores jogadores que eu vi na vida, né? Mas, pô, para você já ter essa comparação e assumida pelo próprio animal de mundo e com muito respeito, perdão, do Dudu para Edmundo e Edmundo para o Dudu, eles se conversam bastante, cara, é baita merecido. O Dudu, para mim, é um grande ídolo. Aí você pode falar outra das questões, por exemplo, Dudu ou Valdívia? Porra, para mim nem se compara. Dudu milhões de vezes. E não é, porque você tem problema com o Valdívia, não tem com o Dudu. Tenho. Na verdade, o Valdívia tem mais problema comigo, mas problema em ser um profissional bom. Aliás, o texto que fez o Valdívia me bloquear em redes sociais é um texto que eu publiquei aqui no Lance. Estava no Lance ainda, né, quando ele saiu em 2015. E é um texto que eu tenho direitinho essas contas. É um texto polêmico, não que eu queira, mas muitos meus são. Naquele texto tem 34 elogios ao Valdívia e 32 críticas e mais uns 6 ou 7 tópicos, comentários ou até fatos, digamos, mistos, digamos assim, não muda a história do jogo. E aí, amigos em comum viraram para o Valdívia, olha que o saldo é positivo, você tem 34 elogios. Quer dizer, né? Ninguém fala esse número, eu que podia contar. Tem muitos elogios a você. Eu falei, mas tem muita crítica também. Tem. Mas assim, o Valdívia é isso, eu amo odiá-lo, eu odeio amá-lo, mais ou menos. Eu falo como torcedor. E como jornalista também, ele tem muito talento, podia ter sido muito mais jogador se ele fosse um pouquinho mais profissional. Então, para mim, o Dudu é muito mais ídolo que o Valdívia. E, de novo, gente, idolatria é algo absolutamente individual, cada um tem a sua, tá? Eu adoro a Laura Pausini cantando La Solitude. La Solitude. Adoro os 2 primeiros CDs da Shakira. Amo Fantaúva. Cara, é super discutível tudo isso aí. E cada um tem o direito. E ainda mais no futebol, que é uma individualidade coletiva, paixão, não é coração de mãe, que é um amor incondicional, como a gente tem pelo clube e pelos nossos ídolos. Cara, cabe milhões, né? E de novo, e não só porque é ele, eu tenho um quadro aqui feito pelo Cada Canto, um canto aí no Instagram, você pode ver, de um querido amigo Bruno Estima, que assim, nessa casa não se fala mal do Filipão do São Marcos. Eu discordo muito do que fala o São Marcos e algumas coisas que ele faz. Mas, cara, é ele, eu sou o Marcos. Não é porque um dos meus 20 livros é a biografia dele, o livro que mais vendeu, e que o São Marcos me deu muito dinheiro. Não é por isso, é porque ele é meu ídolo. E eu não distingo as pessoas pela conotação política. Quando eu vou a um restaurante, eu não pergunto para o chefe de cozinha em quem ele votou em 2018. Quando eu vejo um livro, eu posso até mais ou menos imaginar, mas não vou deixar de ler um livro se ele é à direita. Eu me identifico à esquerda. Então, assim, eu amo o Chico Buarque, não porque ele é de esquerda. Aliás, discordo de muitas ideias políticas, mas musicalmente eu amo o Chico Buarque. Nem tanto cantando, mas compondo, né? Enfim, cara, eu não vou
Posso discordar e discutir como eu discuto com ele. Mas, cara, eu deixar de idolatrar São Marcos porque ele não conjuga das minhas ideias políticas. E mais, o livro que a gente fez se chama Nunca Fui Santo. Está no livro. Ele mesmo admite que o errar é mais humano com São Marcos. Então, cara, vamos seguir os erros e os jogos. Vamos respeitar de novo. Não falta amor, falta respeito. E, sobretudo, respeito a quem nos defendeu. Eu falo, tá lá, alguns meses antes do meu pai morrer, uma foto que eu amo, meu pai e o São Marcos abraçados, e a legenda que eu botei na época, e uso sempre, são as duas pessoas que melhor me defenderam na vida, Marcos e meu pai. Então, cara, como é que eu vou falar mal dele? Mesmo que ele... Olha lá, por exemplo, de vez em quando eu olho aqui, César Magu, Mauro Petralha. Petralha é um termo idiotíssimo, ridículo, baixo, burro, de quem se acha muito inteligente, inclusive o criador do termo. E, cara, eu repito, eu sou petista de urna, não sou petista de carteirinha. E se eu for também, César Magu, com todo respeito ao Mr. Magu, porque eu também não enxergo, você também precisa enxergar um pouquinho mais, César Magu. Assim, cara, cada um tem o direito de escolher, cara. E não sou... Põe daqui a pouco eu sou mortadelador e fala que eu sou, para ser mais estúpido ainda, que eu sou comunista. Né? Porque a Globo virou comunista. Então, pra você ver como a gente tá. Então, assim, não é Petralha, eu voto no PT. Tá? Como não acho que 57 milhões de brasileiros são fascistas. Tá? Embora o eleito tenha alguns ideais parecidos. Mas, enfim, já falei mais de política do que deveria, mas já que o cara me chamou de Petralha, um abraço pro Magu que precisa abrir os olhos. Essa é a democracia, Mauro. Falar Exato. o que ele falou, ele ouviu e estamos bem. Mas se fala, vai ter que ouvir também, viu, Magu? Exatamente. E agora eu vou falar de um assunto que, adivinha, eu mandei no Twitter para ver o pessoal mandar pergunta, adivinha qual que perguntaram? Eu vou transformar a pergunta. Eu vou transformar a pergunta. Eu quero que você explique por que o Palmeiras tem Mundial, por favor. Primeiro, não precisa ser mundial para ser muito importante. Não houve torneio mais difícil entre os 3 Taças Rios do que a Taça Rio, a primeira de 51. E desde 1960, dos mundiais de 60 a 2004, que para mim sempre foram mundiais, o Mundial de 2000, que sempre foi mundial, e de 2005 para cá, quando houve, digamos, a unificação, nenhum foi mais difícil do que para o Palmeiras ganhar do Estrela Vermelha, que era campeão da Iugoslávia, e base da ótima seleção da Iugoslávia, que quase que o Brasil não vence no terceiro jogo da Copa de 50 no Maracanã, inclusive porque o craque do time, o Mitic, entrou com 20 minutos da primeira etapa, porque ele tinha batido a cabeça na entrada do túnel, e a Iugoslávia começou o jogo com 10, porque não havia alterações até a Copa de 70. Primeiro, o Brasil venceu, o Palmeiras venceu no Pacaembu, Estrela Vermelha, que era um time muito bom, base da Estrela Vermelha. Depois o Palmeiras venceu aquele time que seria tricampeão francês, que era o Olympique de Nice. França, que 8 anos depois seria a terceira colocada na Copa de 58 e já tinha uma base muito boa. Depois o Palmeiras perdeu por 4-0 para a Juventus, que havia sido terceira colocada do campeonato italiano do anterior, mas naquela temporada que começava para a Itália, na Europa, de 51 a 52, a Itália, a Juventus do Boniperti, seria campeã de 50 a 52. Então era um time muito bom, iniciando seus preparativos. E quando o Palmeiras fez em 2 jogos dos 7 da Copa Rio e venceu o Vasco, que era a base da seleção vice-campeã do mundo, Vasco da Gama, um ano antes, 7 jogadores do Vasco, inclusive o treinador da seleção brasileira, Flávio Costa, e que um ano e uma semana antes da final da Copa Rio havia perdido de uma maneira absurda de virada para o Uruguai, depois de meter 7-1 na Suécia e 6-1 na Espanha. Era um baita time o Vasco, e no Rio de Janeiro jogando no Maracanã para mais de 100 mil pessoas. E quando o Palmeiras, em 2 jogos, vence a Juve para o primeiro jogo por 1-0, empata por 2-2 e é o legítimo campeão da Copa Rio depois de 7 jogos, é evidente que é um torneio muito mais difícil do que o Mundial de 2000, muito mais difícil do que qualquer Mundial de 2005. Claro que haviam campeões continentais e campeões do país sede, dos Emirados Árabes, que até chegaram a uma final do Mundial. Mas dá para comparar o Olympique de Nice, campeão francês, Estrela Vermelha, campeão da Iugoslávia, e o Juventus, que seria campeão da Itália, Vasco, que não era campeão brasileiro, porque não havia campeonato nacional. E por que o Palmeiras estava lá? Porque havia um clube de São Paulo para viabilizar até financeiramente, economicamente, administrativamente a sede de São Paulo no Pacaembu. Havia o campeão do Rio, que era o Vasco, que era disparado o melhor time do Brasil, se bobeasse até da América do Sul, como havia sido campeão da América do Sul 3 anos antes no Sul-Americano de Clubes no Chile. E ainda nessa base excelente, quase, finalzinho do Expresso da Vitória. Então, se você pegar qualquer campeonato mundial, mesmo os intercontinentais, que para mim sempre foram mundiais, de 60 até 2004, você não vai ter 7 jogos contra grandes equipes. De novo, Estrela Vermelha, Olympique de Nice e Juventus, 2 jogos contra o Vasco. E o Vasco jogando em casa, no Rio de Janeiro, para mais de 100 mil pessoas. E, de novo, a torcida não gritava Palmeiras, gritava os mais de 116 mil presentes em 22 de julho de 51, eles gritavam Brasil. Como o Palmeiras estava com o distintivo do Brasil debaixo do escudo dele.
Palmeiras que 9 anos antes, por intolerantes, totalitários, apedeutas, teve que mudar de novo, que não podia ser nem Palestra de Itália, nem Palestra de São Paulo para Palmeiras. Porque pessoas mudavam por conta da Segunda Guerra Mundial, da guerra contra o eixo Alemanha, Itália e Japão, tiveram que mudar a razão social, mas não a essência do Palmeiras. Aquele clube que não podia ser o próprio nome 9 anos antes, representava todo o futebol brasileiro e foi campeão brasileiro na primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro, no nível de clube e seleção. Aí eu pergunto, é mundial? Para mim não é. Para mim o Mundial começa em 60. Agora, é tão importante quanto o Mundial. E foi mais difícil que muitos dos mundiais? Claro que foi. Pega qualquer Mundial de 2000 para cá, e não é culpa do Corinthians, legítimo campeão do mundo de 2000, do São Paulo, tricampeão mundial de 2005, do grande Inter que venceu o Barcelona em 2006, do próprio Corinthians 2012, que havia sido campeão da Libertadores em invicto em 2012. Mas, cara, pega algo mais difícil que o torneio, que a Copa Rio de 51, você não vai achar. Então, desdenhar a Copa Rio é uma sacanagem. Quando é de brincadeira, essa coisa, Copa Pinga, Pinga, que inclusive é homenagem a 51. Exatamente, importante falar. Você pode brincar? Ok. Agora, jornalista, metido historiador, ou gente que acha que nasceu, o mundo nasceu quando nasceu, falar que é um torneio de Copa Pinga, que não vale nada, que nem quando fala Copa do Gipão, puta competição. Da Copa Toyota de 80 para cá foi do cacete, aquele Flamengo maravilhoso, o melhor time que eu vi na vida, o Flamengo de 81, como desse Flamengo de 2019, é o melhor que eu vi no século, esse Flamengo de 2019. Cara, você minimizar a conquista, como falar que Taça Brasil também, que é uma outra discussão se é brasileiro ou não, mas já que é desde 2010 a CBF chancelou, cumpra-se. Não é o lance que nem sempre fala, não é a placar que nunca fala. Né? Placar, acho que só ela que sabe do futebol. O lance, às vezes, também. Isso é uma discussão que eu tinha interna e exteriorizo aqui também. Cara, não sou eu, Mauro Betti. Se fala que é campeão. O Corinthians é legítimo campeão do mundo em 2000. É legítimo bicampeão do mundo. O Palmeiras pode não ser legitimado pela FIFA. Mas a conquista foi foda. É fato, não é fax, é foda. O Palmeiras deu volta olímpica com a torcida gritando Brasil. Palmeiras com a bandeira do Brasil, como havia entrado na arrancada heróica. Sabe? Então, assim, como falar, Taça Brasil, Robertão, velho, é tudo fato, não é fax, é foda, é um puta feito. Até porque alguns clubes nem disputaram a Taça Brasil. Foram 80 que disputaram e clubes que na época não venciam títulos estaduais nem disputaram. Então, alguns falam, Taça Brasil não é nada. Não é nada porque você não ganhou. Não é que você não ganhou, o seu time nem jogou. Por demérito seu na época. O meu time também ficou 16 anos na fila. Meu time é 2 vezes campeão da Série B. Fez de tudo para cair em 2014. Em 2 vezes, em 81 e 82, não se classificou para a Taça de Prata, para a Taça de Ouro. Em 81 ainda subiu para a Taça de Ouro, mas em 82 não passou da primeira fase da Taça de Prata, que era uma segunda divisão no futebol brasileiro, porque os estaduais classificatórios eram muito complicados e eram só 6 vagas em São Paulo, com grandes equipes, como, por exemplo, Inter de Limeira, a Portuguesa ainda muito forte, Guarani, Ponte Preta e tal. Então, assim, é mundial. Se a FIFA diz que não é, não é. Agora, não é importante, estude história. Estude e respeite a história. Porque quem vive de passado não é museu, quem vive de passado é história. E você respeitando a história, você vai ver que quem tem mais tem 10. É Taça Brasil. Taça Brasil, eu acho que é mãe do Copa do Brasil. Eu não unificaria. Robertão já é pai do Brasileirão pra cacete. Eu também não unificaria, porque são 2 conquistas do Palmeiras da Taça Brasil, 2 Robertão e mais 6. Somando desde a unificação de 2010, são 10. Agora, respeita quem tem mais, que tem 10. Respeita o campeão do século pelo ranking da Federação Paulista, da revista Placar do Estadão e da Folha de São Paulo. 4 rankings distintos. Na virada do século, da virada do milênio, disseram que, por pontuação, o Palmeiras era o campeão do século. Então, não é o Palmeiras que botou esse apelido. Deram a ele, porque o Palmeiras ganhou todas essas conquistas. E não são por fatos, são fatos e são os puta feitos. Tem um comentário, eu acho que é do Celso Zelt, espero não estar dando crédito errado, em relação à Taça Brasil, que ele fala, Dom Pedro não era presidente do Brasil, porque não era o regime, mas era ele que mandava, era ele o chefe máximo. Eu amo o Celso Zelt, eu não acho essa tese tão brilhante, embora respeito pra cacete, discordo, né? Mas assim, de novo, eu tenho um longo texto. Eu tinha um longo texto no Lance, mas os blogs não está mais no ar o meu blog do Lance. Mas você pode achar no meu UOL, no Yahoo, onde eu estou também. Não, no Yahoo não tem, mas tem no meu blog do Sport Internet. Você vai achar um longo e chatíssimo texto meu sobre se Taça Brasil é Robertão, se Taça Brasil é Brasileirão e se Robertão é Brasileirão. E aí, não é o melhor texto, mas é um dos mais completos. E eu analiso outros campeonatos também para dar o meu veredito. Repito, eu não teria unificado. Mas já que a CBF unificou, cumpra-se. Porque, assim, é a CBF que unifica. Não é o Mauro Betting, não é o Juca Kfouri, não é o Celso Zelt, não é o Lance, não é a Placar, não é a Folha de São Paulo. Claro, é a CBF, é cartório. Você pode e deve discutir. E aí já se perguntou aqui, e sempre... E aí eu posso dizer...
o texto mais longo e disparado mais chato da história que eu já fiz, que tem na internet sobre a Copa União de 87 e a porra da taça... Porra não, desculpa. Da Taça das Bolinhas. É um texto que tinha no meu lance, no Lancinete, tem agora ainda no UOL, já vai ter no meu blog no Yahoo e vai ter também no Esporte Interativo, não no meu outro projeto, nossa palestra, que é sobre a Taça União, sobre a Copa União. Para resumir, para mim, os dois são campeões, tanto o esporte quanto o Flamengo, por direitos que está lá. É um texto que se leva 1h30, quase que um livro, tá? Para ler a minha opinião e baseada na linha do tempo. Mas, de novo, eu não teria unificado os títulos de Taça Brasil e Robertão. Ponto. Mas uma vez que a CBF unificou por uma série de motivos que eu explico nesses textos, tá? Já que unificou, cumpra-se. Então, o Palmeiras é decacampeão. Um desses meus 20 livros é Meu Nome é Enéia, que é o livro da conquista do Palmeiras de 2016, que eu brinco com o antigo político Enéas e tal. Muita gente discute, não é Enéia, não é Deca, pula de 4 para 8. Ok, dá para discutir. Agora, de novo, só discuta se você estudar minimamente, não é difícil. E não é só pelo meu texto. Cara, você tem internet, você não tem, as pessoas não têm mais o direito de serem ignorantes, ou como eu prefiro dizer, apedeutas. Tá lá, estudem e tenham a conclusão que vocês quiserem, a conclusão revista, a conclusão do jeito que vocês quiserem. Mas, pelo menos, minimamente, estudem os fatos antes de falar bobagem. Aí, entendeu? Outra coisa aqui que eu vi. São Paulo caiu no Paulista, também tem outro... Ia perguntar isso agora. Exatamente. Para mim, não caiu. É uma tese que eu tenho, que o PVC tem. Outros queridos colegas, inclusive um dos brilhantes que trabalharam aqui no lance, o André Fontenelle, tem exatamente o contrário. Outros queridos, maravilhosos colegas, como Flávio Gomes, então editor da Folha de São Paulo, grande Fernando Santos, que era repórter da Folha de São Paulo, que é uma página que mostra da Folha, o São Paulo foi rebaixado. Velho, também é uma longa discussão, também tem textos que você acha no meu, ainda no Yahoo vai ter, no blog do Esporte Interativo, você acha no meu antigo blog no UOL. É assim, para mim, como não havia, gente, é explícito, não haverá, estava no regulamento do Paulista de 90, não haverá rebaixamento do Campeonato Paulista. Haverá divisão de módulos, que foi uma sacada genial do então presidente da Federação Paulista, Eduardo José Fará, para sem que os clubes percebessem, e nós da imprensa também, que ele estava meio que separando os clubes sem os rebaixar, até porque senão teria liminares na justiça, não só esportiva, mas como tinha muito naquela época, no final dos anos 80 e início dos anos 90, também na justiça comum. Então, gente, o São Paulo não foi rebaixado, tanto não foi que foi campeão paulista em 91. Ah, porque viraram a mesa. Não viraram a mesa porque não havia rebaixamento. É uma longa história que a gente precisaria de umas outras 15 lives. Também é chata pra cacete e você pode achar, bota, sei lá, no Yahoo. Não vou dar bola pro Google porque eu tô de volta ao Yahoo. Tá lá, bota lá. Mauro Betti, rebaixamento, você vai do São Paulo, você vai achar o texto, que é longo pra cacete, mas dá a minha versão e também com muitos fatos. Porque tem muita gente, inclusive grandes papas da imprensa, que fazem vídeos de 2 minutos e falam, não, caiu, é esse, não sei o que lá. O pessoal precisa voltar a trabalhar, até porque muita gente já trabalhava agora e está com preguiça de falar. Mauro, agora eu quero falar outra pergunta que mandaram em relação à lateral direita do Palmeiras. O Palmeiras, o Munhoz, que já foi para a Bélgica. Falaram de Bustos, a informação que eu tenho é que o Palmeiras não vai avançar muito em contratação e que o Luxemburgo gostaria sim de um lateral intenso, mas tem o Marcos Rocha e o Mike, não é que ele não gosta, gente. Não. Nesse Fla-Flu é importante a gente deixar bem claro. Ele gosta de uma característica igual a do Vinha, de intensidade. O que você está achando do lateral do Palmeiras? Cara, bem, Marcos, se você pegar não só pelo Galo, aquele grande Galo doido do campeão da América em 2013 com o grande Cuca, e agora... E recentemente, e até o ótimo campeonato fez o Mike também, para aquele time alternativo que eu falei 2018, do DECA de 2018. O Palmeiras era uma posição carente do mundo, e não de agora. O Palmeiras se vira bem, para o nível do futebol brasileiro e sul-americano, também serviu de lateral. Ah, mas o Marcos Rocha talvez não seja mais o mesmo. Ok, o Mike é errático. Ok, mas se de outros laterais, são poucos, né, velho? Eu acho que o Palmeiras deveria ter ido atrás de um cara que o Flamengo foi muito bem também, que foi o Rafinha, né? O Palmeiras é soldado por cima, né? E não foi além, um dos grandes méritos do Flamengo também foi ter repatriado o Rafinha, o Felipe Luiz, aquela fase maravilhosa que o Flamengo tem enormes méritos. Mas assim, não vejo, e não só no caso do Palmeiras, falando um pouco, e até daquilo que a gente falava há pouco do segundo Congresso de Ciências do Palmeiras, que eu tive a honra de apresentar, cara, hoje você tem que usar a base, que é esse trabalho excepcional do Palmeiras desde 2015, mas além de usar a base, tem que usar a cabeça e um pouco do coração, né? Entender a sensibilidade, cara. A gente perdendo emprego, gente em situação difícil para comer, gastar nesse momento, não sei que seja troca, né? E eu não trocaria, por exemplo, a princípio, pensando no Bustos, que eu acho um bom jogador, mas eu não trocaria o Mike ou o Marcos Rocha ou outra opção para trazê-lo, né? Eu acho que estamos bem servidos de lateral. Não acho que
que seria tanto assim. Mas, enfim, isso, eu repito, vale para o Palmeiras, vale para qualquer outra contratação nesse momento. E falando nisso, então, vou puxar pro Jô, do Corinthians. O Corinthians, no meio de tanta coisa, Jusilei processou, Jô Anderson, se não me engano o nome, também tem um processo, veio o anúncio de contratação do Jô. E aí, olhando financeiramente e tecnicamente, já que eu estou vendo que tem muito corintiano assistindo também. Não, então, cara, o Jô tem uma história magnífica do Corinthians, é o mais jovem centroavante a ter feito gol pelo Corinthians, fundamental, craque artilheiro da conquista do Hexa em 2017, ainda tem muita bola para rodar, porque começou muito cedo lá em 2004 no Corinthians, com 16 anos já fazia gol pelo Timão. O Corinthians perdeu o Wagner Love, mas tem um bom atacante como o Bozelli, mas o Jô tem toda uma identificação nesse momento conturbado do Corinthians pelas contas que não fecham, pelo momento do país, por tudo e tal. É muito importante na eleitoral, um cara que ajuda de enorme identificação e merecida identificação com o Corinthians, mas vale para ele, que a gente está falando do Palmeiras, e vale para qualquer outra contratação. Ainda mais para o Corinthians com contas impagáveis, né, com dívidas terríveis. Eu teria pensado um pouquinho mais. Mas, ao mesmo tempo, é o jogo, cara. Então, é difícil. E, de novo, a gente não pode, na imprensa, brincar de analista de banco imobiliário. Porque a gente fala tanta pataquada de fair play financeiro. A gente não sabe nem fazer 1 mais 1. Os cartolas sabem que fazem 1 mais 1 é 17. Não só a cartola, mas, enfim, outras autoridades também, principalmente as autoritárias. Mas, assim, cara, claro, para não evitar o que aconteceu de Scalabro, que é um caso não só de má administração, mas é um caso de polícia do que aconteceu no Cruzeiro, e meio que imaginável. No Corinthians a gente já imaginava uma série de coisas, e a Arena Corinthians também se insere nesse contexto, e também aí com conotações políticas. Mas, enfim, o Corinthians precisa ter um pouco mais de responsabilidade, e lamentavelmente não tem tido. Ele que sabe das contas, mas é de se pensar mesmo se era o caso de se trazer o jogo por toda essa dificuldade. E tem outra que os palmeirenses comentaram bastante, mexeu com o coração de muito palmeirense, que até para mostrar que eu estou lendo os comentários, eles falaram disso, o Keno, né? Foi pro Atlético Mineiro, que também teve problema financeiro, tá numa lógica aí de quem paga não sou eu, o patrocinador, enfim. Né? Assim, justo, né? Mas, assim, de novo, o patrocinador pagando, o Keno não é barato, o Palmeiras tentou repatriá-lo. O Keno é um dos belos casos do futebol, um cara que, quando veio do Santa Cruz para o Palmeiras, fez um ótimo campeonato pelo Santa Cruz em 16, chegou no Palmeiras, era opção de banco e virou um cara titularíssimo, um cara muito querido pela torcida e merecidamente querido, né, cara? Assim, eu acho que vai ser um bom reforço para o Galo, precisa ver exatamente essa equação, e vale para o Keno, para o Jô, para o Bustos ou qualquer outra contratação, não tenha dúvida. Mas, assim, caberá muito bem no Galo, mas se você pensar o Palmeiras com um grande investimento, até discutível investimento feito no Rony, o potencial enorme que tem o Verón, outras opções, o próprio William, que é o melhor custo-benefício da história do Palmeiras, talvez, e quando foi campeão pelo Cruzeiro, também pelo Corinthians, cara, o Palmeiras talvez não precisasse tanto agora do Keno como o Galo precisa. E aí as coisas se justificam, né? E agora que queria que você falasse um pouco do Luxemburgo. Você sente, eu conversando com ele, eu sinto ele não vou dizer que mais ou menos, porque a última vez que eu lidei com ele foi em 2009, então não sei, mas ele parece bem empolgado mesmo, né? Não que faltasse, mas... Não, mas tá com tesão mesmo, com o zóio focado, ou como ele mesmo disse naquela apresentação célebre do vestiário do Vasco, né? Nós começamos uma live em família, não vou entrar em maiores detalhes, mas assim... cara, assim, ele tá com esse pique e conversando com muita gente, atletas, diretores, membros de comissão técnica, todos estão falando aquilo que, de novo, a gente mostrou na semana retrasada no segundo Congresso de Ciências do Futebol do Palmeiras, numa live bem legal que ele participou também, foi no sábado, naquela semana inteira. Ele tá bem, e convenhamos, ele é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro e não só, claro, do Palmeiras. Então ele com vontade, com esse tesão de mostrar serviço, ele vai acrescentar mais do que imaginava. Ele não seria um treinador que, se eu fosse presidente do Palmeiras, ainda bem para o Palmeiras que eu não sou e para mim também, eu talvez não apostasse nele, tá? Mas agora que veio, toda a torcida, e falo até pelo carinho pessoal, já brigamos muito fora do ar, mais ainda no ar, ou tanto quanto, mas, cara, o carinho que ele tem, e ser o treinador do 12 de junho de 93 e outras tantas e brilhantes conquistas do Palmeiras, naquelas vias lácteas montadas pela Parmalat e muito por ele também, a gente tem que respeitar toda a trajetória brilhante do Vanderlei Luxemburgo, porque eu tive a honra de ser meu colega na época do Fox Sports, na final, na Copa de 2014, lá no Maracanã, o Gustavo Villani narrando, eu e ele comentando alguns dos tantos momentos inesquecíveis nesses meus 30 anos de carreira. Aliás, só um comentário sobre essa parceria de vocês na Fox. Ele comentou, falou, pô, vocês chegam muito cedo no estádio, cara. Jogo 4 horas, meio-dia tem que estar lá. Que isso? Eu falei, tá vendo? Como não é fácil ser jornalista, cara.
E ele falou que foi muito engraçado, a gente saiu, né? Eu estava, durante a Copa, a gente estava lá em Jacarepaguá, perto do centro de imprensa. Não, o Recreio dos Bandeirantes, maravilhoso Rio de Janeiro, perto do centro de imprensa ali no Rio Centro. Aí veio a viatura da Fox me pegar lá em casa, o Vilani já morava no Rio, né? A gente fez, a viatura me pegou lá, não, me pegou no centro de imprensa. Eu saí da Fox, do nosso centro de imprensa da Mundial ali, no escritório da Fox, do Fox Sports, pegamos uma viatura, fomos pegar o Luxemburgo na Barra, né? E foi muito engraçado, foi muito legal. Pegamos ele lá, tal, tomamos um cafezinho, fomos pegar o Vilani, que mora ainda no Leblon. Aí fomos pro Maracanã, cara. E foi maravilhoso. Aí o Vanderlei meio que reclamando, conta de história, aquele jeitão dele. E meu tempo reclamava, porra, é muito cedo, né? Eu falei, Vanderlei, você vê? Você acha que só nós temos vida. A nossa vida não é tão mansa. Claro que é muito mais mansa do que treinador, né? A diferença salarial não dá para discutir. Mas foi divertidíssimo e foi uma aula, ter tido o privilégio de ter trabalhado com o Luxemburgo na Copa de 2014 pelo Fox Sports. E respondendo aqui outra polêmica, que eu nunca achei na minha vida, eu tenho 33 anos, que isso ia virar polêmica. O Pelé é o maior da história, Mauro? Pelé? Cara, do planeta de onde veio o Pelé tem esse satélite chamado Lionel Messi. E dá para ter polêmica sim, porque até o Messi se discute, né? Porque o Cristiano Ronaldo já ganhou 5 vezes o prêmio Lionel Messi de melhor Messi do mundo, né? E o Cristiano é tão fabuloso que ele consegue superar o Messi em algumas coisas. Gols de Champions, média de gols dele para o Real Madrid é maior do que a média do Messi no Barcelona. Esse foco, o Cristiano vai jogar tipo o Zé Roberto, mais 200 anos, e num nível altíssimo. E quando o Cristiano Roberto, ele era um cara insolente, perninha nervosa e tal, ele é muito melhor do que se imaginava. O Messi é meio que se imaginava um pouco além. E o Pelé sempre foi Pelé. Né? Até porque o Pelé da música, para mim, são os Beatles. O Pelé da comida é a pizza. O Pelé da política não existe. Mas o Pelé do futebol é o próprio Pelé. Então você vai falar o quê? Né? Então, assim, o Messi é do satélite de onde veio o Pelé, e para mim o Messi é o maior jogador que já jogou bola aqui. Mas o Cristiano Ronaldo, deste planeta, embora ele seja um satélite do planeta de onde veio o Pelé, o Messi. Mas o Cristiano Ronaldo é o maior atleta que já jogou futebol. Um dos maiores atletas de qualquer outro esporte. Repito, ele é tão impressionante que o Cristiano Ronaldo já ganhou 5 prêmios Lionel Messi de melhor Messi do mundo. E só para dizer, claramente eu sou um cara messiânico, mas nos últimos anos eu também me converti ao cristianismo ronaldista. Digo mesmo, eu também achava que não dava não, mas realmente esse cara é importante. E, Mauro, teve uma pergunta aqui que eu achei interessante. Aqui, Emerson Souza. Eu vou ler o nome dele porque chegou, mas eu não vou ler o nome dos outros porque é muito rápido, gente. Guardiola é o melhor técnico da história do futebol? Para mim é. Ele mudou o patamar e fez o maior time que eu vi na vida, que é o Barcelona de 2008 a 2012. Para mim é. É o Pelé. Ele é o Pelé. O Guardiola é o Pelé dos treinadores. Até respondendo aqui ao Robin. E é verdade, o Pelé era completo. O Pelé tinha uma perna esquerda, que o Messi não tem a perna direita, o cabeceio também. O Pelé é mais completo. Mauro, eu tenho falado com os jogadores, eles têm visto as reprises. Eu vi uma reprise do final do Brasileiro de 96, você que estava comentando, no Sport TV. Tanto de 95, Santos e Botafogo, quanto de 96, Grêmio e Portuguesa. Que, aliás, é um dos livros que eu estou fazendo. Gente, ajude lá, Portuguesa 100 anos, o livro oficial da Portuguesa, que é uma honra fazer. Aliás, ainda bem que você falou, alguém comentou aqui da Portuguesa. Sempre bom lembrar da Portuguesa faz 100 anos. Sempre. Em agosto, agora vai ser um livro muito bacana. Eu e outros 6 grandes jornalistas, esses todos torcedores da Portuguesa. Eu sou o redator, editor final e tal. Tá um livro sensacional de 500 páginas. Vamos ajudar lá. Hashtag não. No Instagram, Portuguesa 100 anos, você pode entrar e, melhor, você pode ter sua história editada por mim e por esse time maravilhoso, contar sua história. Tem histórias fantásticas, é uma das coisas que eu estou fazendo, eu vou fazer essa madrugada. Histórias maravilhosas de torcedores da Portuguesa, como são todos os torcedores. É um livro muito bacana. Portuguesa 100 anos, em agosto, provavelmente estará pronto. Muito bom. Outra que levantaram aqui, Neymar vai ser o melhor do mundo, mano? Em algum momento? Pode ser, mas acho que talvez o Mbappé venha a ser mais vezes. E aí, de novo, cara, é aquela coisa. Por exemplo, o Shakespeare apaixonado, que não tem nada demais, ganhou um Oscar. Era uma vez na América, que é maravilhoso, não ganhou. Depende da concorrência, né? Então tem anos que, por exemplo, o Modric, que ganhou, você pode até discutir, mas ganhou, né? Enfim, mas o Mbappé tem muito potencial para ser até pela idade e, principalmente, o Neymar, eu já achei que estaria num nível melhor. Não que não seja o cara mais... Custou 222 milhões, o nome na Torre Eiffel, mas eu ainda espero e torço muito, porque gosto muito do Neymar, não só porque eu e o Ivan Moré, em 2013, fizemos a autobiografia do pai do Neymar e do Neymar Júnior. Mas assim, eu torço em nome do futebol brasileiro, do nosso emprego até, para que a gente tenha mais do Neymar ainda, mas vamos ter muito também do Mbappé. Falaram bastante disso aqui. O Brasileiro de 2005, Mauro.
Que Cara, esse teve deu de muita tudo, né? polêmica, mas aí não é só culpa do Corinthians, é culpa de tudo, né? Do Edilson, do Danilão, né? Paulo José Danilão, o outro árbitro Sim. envolvido. Enfim, dos 11 jogos O empatados, que eu assistente. acho que tinha que remarcar mesmo. Deu tudo errado e, claro, uma arbitragem pavorosa no Márcio Rezende de Freitas. Aquele pênalti sobre o Tinga, do Fábio Costa, que eu nunca vou esquecer. Eu estava comentando aquele jogo pela Rádio Bandeirantes ao lado do grande José Silvério. Na hora que saiu o pênalti, parte da torcida virou para a cabine, não só para mim, né? Na época eu estava na Bandeirantes, hoje estou na Jovem Pan, que é do lado da Jovem Pan, e os torcedores do Corinthians olhando assim, tipo, velho, não é possível, não só não marcar o pênalti, como de expulsar o Tinga, né? Mas de repente, sei lá, podia o Inter perder o pênalti, podia acabar não sendo campeão. Mas realmente o Inter foi muito, muito prejudicado em 2005, o que não significa dizer que houvesse um esquema do Kia, da MSI, para o Corinthians ser campeão. Que o Kia tinha um monte de esquema, a gente sabe, não só o Kia, um monte de coisa e tal. Mas assim, daí dizer que foi tudo feito para o Corinthians, não. Botar asterisco, não. Como todo futebol, tem muitos lances polêmicos. Então, mas esse, evidentemente, não dá nem para dizer que é polêmico, um dos pênaltis mais absurdos que eu não vi na minha vida, como também não foi absurdo na final de 86, em 25 de fevereiro de 87, na prorrogação, aquele jogo fantástico, Guarani 3, São Paulo 3, o pênalti do Wagner Basílio no João Paulo, que o grande, maravilhoso e genial João Saldanha, na transmissão na TV Manchete, ao lado do grande Walter Abrão, falou... o Saldanha falou assim, o Walter Abrão perguntou, Saldanha, foi pênalti? Ele falou, pênalti? Foi baseado nesse lance que inventaram o pênalti. E era mais ou menos por aí. Bom, então tá falando, você vê reprise que você comentou, você se corneta comentando? Muito. Eu tenho um problema seríssimo de me ver, de me ler, de me ouvir, eu estou em um monte de coisa, mas faço, né? Eu estou fazendo 3 exposições, que eu não posso dizer agora quais são. Estou escrevendo 10 livros, além da portuguesa, eu estou escrevendo a autobiografia do Zé Roberto, a autobiografia do César Sampaio, do grande, maravilhoso Luiz Pereira, do Amaralzinho e de outros livros que eu não posso falar. Estou terminando o meu documentário do Palmeiras campeão da América de 99. A gente vai contar todas as Libertadores prévias e a grande conquista de 99. Junto com a Marcela Coelho, da produtora Canal Azul. Então, estou vendo um monte de coisa. Para a Copa de 70, do meu blog, do Esporte Interativo, eu estou fazendo, desde março, uma retrospectiva dia a dia. Está chegando agora, domingo completa 50 anos, muito legal, com entrevista com todo mundo, revendo. Então, os jogos de 70, cada um dos jogos do Brasil, eu já vi mais de 10 vezes. Outros jogos também. Então, assim, eu estou mais nos meus trabalhos, mais do que quando mostra na Globo, no Sport TV. Aliás, também, o Facebook da Comebol, dos clubes, quem faz é o pessoal do Esporte Interativo. Eu faço. Jogos históricos da Champions a gente faz também para o Way Plus, para o Esporte Interativo, para o Facebook da UEFA, sei lá, para o YouTube, passo um monte de coisa. Eu estou recomendando jogos que eu já fiz. E, evidentemente, por trabalhar muito com história, eu sou curador do Museu da Seleção Brasileira, sou um dos curadores do Museu Pelé, eu trabalho muito com história. Então, ver jogo antigo é muito normal. O querido colega nosso, comentarista da DAZN, Gustavo Roman, compartilhou comigo a coleção dele de mais de 15 mil jogos completos de futebol. A gente tem todos os jogos da Copa de 62 para cá. Então, é uma coisa que eu não tenho o que fazer, e normalmente tenho muita coisa para fazer, eu fico vendo o jogo antigo. Então, o que está vendo agora, e tenho 2 projetos disso para breve, se Deus quiser, para muito breve, muito legais, de memorabilia, de história esportiva, a gente vai contar também em muito breve. Já que você tocou, já apareceu umas 3 vezes aqui, a pergunta de Copa do Mundo 2022. Cara, que você imagina? Se ainda tiver mundo, né, William, se ainda tiver o Catar, eu não acho que era para ser a Copa lá, mas já que vai ser, que seja, né? E, cara, a gente não sabe nem o que vai ser daqui a pouco o Flamengo e Bangu e Flamengo no Maracanã. Então, até a Copa eu não tenho a menor ideia. Alguém pergunta, você dorme? Porque eu trabalho muito? Isso é bom. Tá? Então... E olha, o Bruno, o seu projeto atacar o governo, cara, pega o sorvete e faz assim na testa. Ó, tum, e se for de chocolate, manda um pedaço, tá bom? Só mais uma aqui. O que você vai achar? Você vai participar de transmissão de títulos sem torcida? Você já não participou? Que coisa, hein? Cara, assim, a gente faz pelo Esporte Interativo, pelo Facebook, pela TNT, pelo Space a Champions. Vai fazer a Champions provavelmente sem torcida. É o que dá para fazer, né, velho? Acabei de fazer o jogo pelo Esporte Interativo agora na arquibancada do EI, o Real Madrid e Valência, né? É o que temos, cara. Não vai ter o William não vai ter solução ideal. Porque a gente vive esse ano não vai ter solução ideal. Então é o que dá para fazer. E Mauro, você é muito estatístico. Você reviu alguma... Aliás, você falou disso no Congresso do Palmeiras, com um analista de desempenho. Você está revendo todas as estatísticas de todas? Cara, eu revejo. Eu fui um dos pioneiros na época do Sport TV, no meu comecinho na Band, no Sport 97. Eu até usava demais, eu era chato.
mas eu acho que os números mostram muita coisa. Até porque o resultado, 2-1, é quem faz mais número que o outro, quem faz mais gol. Mas necessariamente ter mais a posse de bola, o desarme ofensivo, o pé de pressão não significa, mas te ajuda a ver algumas coisas. Os números precisam ser interpretados. No futebol, contra fatos, argumentos. Às vezes você não faz nada, o cara chuta a bola na tua testa e entra. Às vezes você não faz nenhuma finalização, gol contra. Então o futebol permite isso. Então você precisa analisar os números. Aí pegando um grande ministro, não um grande ministro, mas um cara brilhante, o Roberto Campos, né, que dizia que as estatísticas são como os biquínis. Elas não mostram tudo, né? Não mostram o essencial, né? Mas indicam algumas coisas, né? Ou como diria o grande Homer Simpson, que diz que esse negócio de estatística é uma bobagem, né? 40% das pessoas sabem disso. Pensando no futuro que já vai existir daqui a pouco com o Flamengo, alguém consegue parar o Flamengo? O que você está pensando? Só o próprio Flamengo. Em nível de brasileiro pontos corridos, não tem para ninguém. É o maior favorito da história desde que a gente tem pontos corridos de 2003 para cá, e antes eram formulismos que podiam, num jogo ruim, dar errado. Como pode acontecer com o Flamengo, como eliminado nos pênaltis no ano passado para o Atlético Paranaense, e pode brilhantemente virar como virou para Lima. O William, só uma coisa, querido, e você sabe bem o que é TCC. Eu tenho uma banca de TCC para defender. Tá, e agora, sobre VAR, eles estão me esperando. Então, desculpa a gente, mas como eu imagina brilhantemente no seu maravilhoso TCC do professor Valdir, está na hora da gente terminar o nosso... Sempre tudo bem. Obrigado, Mauro. Obrigado aí para quem participou. O Mauro tocou em todos os assuntos. Muitos que vocês estão perguntando agora já foi falado e a gente vai gravar tudo aí. Mauro, obrigado. Obrigado, William. Muito bom te rever, cara. Mas a galera está cobrando e tem uma certa razão. Não, o que tem mais hoje em dia é live call. Um abraço. Bom, querido, um abraço, gente. Muito obrigado, Lance. É sempre um privilégio estar com vocês. Um abração.